Este é o Direto da Redação. 3h13, voltamos com o Direto da Redação. O nosso assunto agora, o levantamento do IBGE, né? Mais um levantamento do IBGE, mais precisamente a síntese de indicadores sociais divulgada hoje. Entre os dados, tem um aqui que a gente separou: o número de famílias com rendimento per capita inferior a 1/4 do salário mínimo voltou a crescer em 2015, após 4 anos de queda. É o que aponta exatamente o estudo do IBGE. De acordo com a classificação do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, famílias com renda de até 1/4 do salário mínimo per capita vivem na chamada pobreza extrema. Aqueles que vivem com até meio salário vivem em pobreza absoluta. A gente vai falar um pouco mais sobre este tema agora com o professor de antropologia da ESPM, o professor Fred Lúcio. Professor, como vai o senhor? Tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo, boa tarde. Infelizmente os dados não são tão bons, né, professor? Eu queria até uma análise aí do senhor em relação a esses números. Surpreendem de alguma forma? Lembrando que há alguns anos o Brasil vinha aí num trabalho aí, pelo menos na tentativa de combater a pobreza, e a gente tem esse resultado aí nos últimos 4 anos. Eu acho que é interessante a gente observar, então, a curva, né, para onde ela está apontando. Acho que se a gente pegar a realidade brasileira de investimentos na área social, a gente justamente, embora o governo tenha entrado numa crise ferrenha nos últimos 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, a gente tem um quadro aí de criticidade dos investimentos sociais que já é de um pouquinho mais de longa data. Aliás, vamos lembrar que foi justamente esse quadro que motivou, pelo menos alegadamente ou supostamente, a motivação que levou ao impedimento da presidente Dilma, que foi justamente o remanejamento de verbas do Estado para os programas sociais. Isso significa, no mínimo, uma ausência... Olha, a gente vai refazer a ligação aqui com o professor. A ligação está um pouquinho distante, né? A gente vai refazer aí e ouvir melhor aí a análise do nosso convidado. Só complementando aqui, segundo a pesquisa do IBGE, a faixa que mais cresceu entre 2014 e 2015 foi justamente a dos mais pobres, com renda de até 1/4 de salário mínimo per capita. Esse grupo saltou de 8% para 9,2% em um ano. Professor Fred Lúcio, o senhor quer complementar a sua análise? Eu não sei aonde vocês pararam, mas o que eu estava dizendo era que o que é importante observar é a curva e o quanto que ela já vem revelando, aponta, se ela vai apontar para uma piora mesmo, a gente precisa ver nos próximos ou nas próximas pesquisas, mas ela já vai apontando uma certa crise do próprio Estado brasileiro, ou do governo, no caso ali o governo Dilma, porque esse período se refere ao governo Dilma, nos investimentos na área social. Eu estava dizendo que, assim, eu não sei se vocês pegaram isso, mas vamos lembrar que foi justamente a crise desses investimentos, do remanejamento de verba do Estado, que levou a uma alegação suposta de motivação para o afastamento dela. Isso, no mínimo, já significa que o Estado brasileiro estava tendo dificuldade de gerenciar, o governo estava tendo dificuldade de gerenciar os investimentos nessa área. Então, se você olha, por exemplo, a pobreza, como você citou aí, né, os dados de pobreza extrema, eles apontam para uma piora. Você tem outros dados que, muito embora tenham alterado, como é o caso da renda, né, se eu for colocar por gênero ou mesmo por raça, que a pesquisa traz isso, a acessibilidade ao ensino superior, o número de jovens que aumentou um pouquinho, a dependência com relação às famílias, enfim. Você tem um quadro geral aí que indica, eu chutaria, eu pensaria na possibilidade de uma estagnação ou até mesmo de uma piora desses indicadores. A ver agora, Wellington, para onde isso vai rumar, quer dizer, quais vão ser os investimentos do Estado nessas políticas das quais nós estamos falando, né? Que é acessibilidade à educação, melhoria de trabalho e renda. A gente teve aí essa crise econômica nos últimos anos, mas ela é a ponta de um processo muito maior, né? Então, o que está sendo chamado a atenção nos últimos anos, eu diria nos últimos 4, 5 anos, é para a sustentabilidade das políticas sociais que o Estado passou a adotar, sobretudo nas duas últimas gestões
do PT, que foi o governo Dilma, né? Uhum. Eu queria pegar até esse ponto, né? Porque a gente viveu aí um bom momento econômico há alguns anos, aí entramos de fato aí na crise financeira. Ou seja, não aproveitamos esse momento aí de maior fortuna, enfim. A partir de agora, o que é que podemos fazer para tentar conter até esse cenário que o senhor prevê e projeta aí? A gente está com uma saia justa, né? Porque a gente está justamente agora, nesse momento, fazendo esse debate gigantesco sobre o teto da meta fiscal, quais são as prioridades do Estado, a sociedade se mobilizando para que os investimentos em áreas tidas como prioritárias, que é educação, segurança, saúde e geração de emprego e renda, os investimentos para isso não sejam cortados nem diminuídos, porque é uma falácia dizer que não vai cortar, porque se você mantém o mesmo percentual, né, ou dependendo dos índices oficiais de inflação, vai ajustá-los, a gente vai ter realmente uma alteração muito grande nesses investimentos, né? Então o cenário realmente não é dos melhores. Eu acho que a gente poderia ter aproveitado de forma mais global, não apenas aumentando renda, e aí os programas sociais são fundamentais, ou foram fundamentais, os Bolsa Família, Bolsa Alimentos, enfim, uma série de programas sociais que possibilitou que muita gente saísse da linha da pobreza, e agora o risco desse grupo voltar para essa linha de pobreza, porque o problema não foi atacado na sua raiz, né? Ele foi atacado de forma emergencial, na minha visão, de uma forma absolutamente correta. Aliás, a gente precisa lembrar que esses programas sociais do governo, que muita gente da classe média critica, foram exigências de organismos internacionais para que o Brasil resolvesse, ou pelo menos o Estado brasileiro se mexesse para resolver o absurdo fosso social que nós temos nesse país, né? Então, tudo isso está interligado. E eu vejo, inclusive, se você me permite, esses dados interligados com outros dados que não estão diretamente ligados à renda, como você está colocando, mas estão ligados a aspectos da sociedade brasileira que mostram um pouco esses nossos traços mais arcaicos, mais conservadores, né? Como é o caso da renda, se você pegar por gênero, né? As mulheres ainda continuam ganhando muito menos que os homens para as mesmas funções. Paradoxalmente, a mulher trabalha mais do que o homem, se você somar o número de horas trabalhadas mais o número de horas de trabalhos domésticos, né? A acessibilidade ao ensino superior por parte de negros e pardos, né? Ela deu uma recuada, né, em termos de evolução, aumentou. Mas, por exemplo, em relação a jovens de classe brancos, né, da mesma faixa etária, esses aumentaram bem mais do que os negros e pardos, entende? Está tudo relacionado, porque se você for observar, boa parte ainda, estatisticamente falando, boa parte ainda dessa população negra e parda ainda está localizada nas rendas mais baixas da sociedade. Então não é diferente uma coisa da outra. Acaba sendo um círculo vicioso aí no caso, né, professor? Exatamente. Acaba sendo esse círculo vicioso que você, para resolver isso, Wellington, só tem uma solução. É política pública, é política do Estado. Uma política planejada para, de fato, pegar essa riqueza brutal que o Brasil gera. Porque, veja só, as pessoas não se perguntam uma coisa, né? Como que um país que está entre as maiores economias do mundo, com todas as crises que nós temos, com todos os problemas que nós temos, como é que um país que está entre as maiores economias do mundo, se você contar que o mundo tem 220 países, nós estamos lá entre o 13º ou 15º, dependendo do indicador de mensuração, né? Ainda assim, ainda que nós tenhamos caído muito nos últimos anos, mas nós ainda continuamos sendo um dos maiores produtores de riqueza. Só que essa riqueza está absurdamente concentrada nas mãos de poucas pessoas. E isso essa pesquisa mostra, né? Essa pesquisa reitera. 10%, né? Exatamente, né? Então, isso precisa ser resolvido. Isso só se resolve com política pública. É pegar, sim, riqueza gerada nas classes mais ricas, você pegar essa riqueza, redistribuir em forma de benefícios sociais, em forma de programas sociais e, evidentemente, serviço de saúde, educação, segurança de qualidade, além de geração de políticas de geração de emprego e renda, né? Pegando o ponto aí dos programas sociais, a questão do programa social sempre gera polêmica, sempre divide opiniões. Qual a avaliação do senhor em relação a isso, partindo do princípio do atual momento, do atual cenário do país, né? O senhor é a favor, contra? O que é que o senhor faria de diferente em relação a programas assistenciais? Bom, eu acho que o meu discurso agora há pouco já dá a minha resposta. Eu sou absolutamente a favor. Acho que o Estado tem esse papel, tem essa obrigação, né, de recolher
parte da riqueza que a sociedade gera em forma de impostos e redistribuir essa riqueza até, inclusive, não apenas naqueles moldes clássicos que nós temos, né? Em hospitais, em forma de escolas, universidades, pesquisa, etc. Isso evidentemente que sim. Mas além disso, para resolver o enorme problema de riqueza, de má distribuição de riqueza e renda que nós temos no Brasil, é preciso que haja sim esses programas sociais. Agora, por que as pessoas se pegam, algumas, né? Se pegam tanto? Primeiro, eu trabalho muito com isso em sala de aula, né, com os meus estudantes universitários, que não são sociólogos, não são antropólogos. Eu dou aula para futuros executivos, né, pessoas de uma classe média alta, que vão gerenciar as empresas depois. Eu pergunto o seguinte, né, quem é que conhece efetivamente como funcionam esses programas, e além das críticas que são repercutidas na mídia, quando você tem um caso de corrupção ali, um caso de favorecimento ali, alguma política estadual local ou municipal local que vai desviar a finalidade desses programas. Fora isso, Wellington, todos os estudos dos pesquisadores da sociologia, da ciência política, da economia, mostram os enormes ganhos sociais que o Brasil teve nos últimos 15, 16 anos com esses programas sociais. Os organismos internacionais, desde a do FMI, a própria FAO, a Fundação da ONU para a Alimentação, né? Todos esses organismos reconhecem os ganhos que nós tivemos. Então, como é que nós podemos dizer que esses programas não são bons? Evidentemente que são. Eles tiraram muita gente da linha da miséria, da linha da pobreza. Agora, o que precisa ser feito além disso? Eles não são suficientes, né? É preciso você investir em educação. Então, os programas, você tira a pessoa da pobreza, qual é a condição para que ela receba essas bolsas? As crianças estejam na escola. É preciso que essa escola seja uma escola de qualidade. É preciso que o professor, desde a base, seja um professor bem preparado, bem remunerado, que tenha seus problemas básicos resolvidos. Que a estrutura da escola seja minimamente decente. A gente sabe que isso tudo é problemático no Brasil, né? Então você não pode ter um programa, essa é a minha opinião, você não pode ter um programa social de direcionamento direto de renda, porque é disso que a gente está falando, né? É um programa que direciona renda diretamente para o bolso do cidadão, quando ele vai lá com o cartão e retira o dinheiro do banco, né? É isso que está acontecendo. Olha, eu já vi críticas que, na minha opinião, são críticas absurdas e críticas completamente superficiais e até mesmo pueris, de uma pessoa que diz assim, mas a vizinha da minha empregada usa o Bolsa Família para pagar a academia. Eu falei, gente, se ela tem um orçamento, né, que ela não está sendo desonesta em receber esse programa, e a saúde do corpo é algo fundamental. Você entende, Wellington? Acho que as pessoas se pegam muito a detalhes quando elas vão atacar esses programas, que para mim, a leitura que eu tenho feito, dos argumentos que eu tenho visto, os ataques são muito menos aos programas do que ao partido que gerou a popularização desses programas. Era o que eu via nos dois governos do presidente Lula e nos dois governos da presidente Dilma, né? Tanto que agora, qual é a discussão que a sociedade está fazendo disso? Nenhuma, praticamente, né? E nós estamos vivendo num momento de crise até muito pior, né? Tá certo. Bom, só para registrar aqui a participação da nossa audiência, tem muitos ouvintes participando, viu, professor? Repercutindo essa questão. Tem, por exemplo, aqui a Rose, ela que nós não atacamos os programas sociais e sim a fraude e a distribuição para quem não precisa. Que é aqui também, até pelas dimensões, até pela complexidade da estrutura administrativa aqui no Brasil, é um problema sério nessa questão da distribuição e principalmente da fraude, né, professor? Exatamente. Acho que ela está completamente correta, essa ouvinte, porque assim, o que tem que ser combatido, e isso não acontece apenas nos programas sociais, né, o que tem que ser combatido é a má gestão do Estado. Ô, Wellington, se você depois puder pegar dados, tem dados de várias associações de tributaristas que pesquisam como que os impostos são arrecadados e são empregados, que mostram o seguinte, quase que, aliás, o Estadão mesmo publicou uma matéria, coisa de 2 anos, eu me lembro, falando sobre isso, né? Quase 85% dos impostos arrecadados no Brasil não chegam até o seu destino final. Eles se perdem na má gestão, se perdem numa máquina pública completamente inchada, né? E desse percentual, um percentual é corrupção, sim, mas não é só isso. A gente não tem que pensar apenas em corrupção, não. A gente tem que pensar nos hospitais que estão lá com equipamento zero bala, que acabaram de receber, ou receberam há 4, 5 anos, e nunca foram instalados, né? Isso é dinheiro jogado fora. Isso é má gestão.
Então ela está completamente correta. Eu acho que isso acontece com os programas sociais de renda direta, mas isso acontece, como você bem lembra, e acho que está corretíssimo, com toda a máquina pública do Brasil. É preciso repensar a forma de ser público no Brasil. As pessoas que assumem cargos públicos, sabe, dos vereadores de uma cidade pequena até os senadores, ou deputados, ou presidente da República, tem que pensar que eles estão gerenciando para uma sociedade. Gerenciando toda uma máquina gigantesca e muito rica, né, mas para atender prioritariamente a sociedade. Eu brinco com um joguinho de palavras, dizendo assim, como se eles eles botassem um R no final da expressão tirassem o R no final da expressão servidor público. Eu viro servido público. As pessoas assumem cargos públicos para serem servidas e não para servir a população. E aí gera toda essa situação que você apontou aí. Tá certo. Infelizmente, nosso tempo está esgotado, mas só para não dizer aqui que eu não abri espaço para quem também questiona a questão dos programas, tem a Arlete, ela falando aqui que programa social correto é aquele que diminua e não aumente os participantes, é a mensagem dela. E tem também aqui a participação, deixa eu ver se eu não perdi aqui, discordo do comentário a respeito da forma como se utiliza o Bolsa Família, Márcia. E eu perdi aqui um comentário. Na sequência aqui do programa a gente destaca aqui também outras opiniões. Professor, muito obrigado pela participação. Falamos com o Fred Lúcio, professor de Antropologia da ESPM. Professor, um abraço, até a próxima. Até a próxima, grande abraço. Jornalismo dinâmico e prestação de serviço. Direto da redação, volta já.